Nessa primeira aula sobre modelagem e criação de escadas, eu vou te mostrar os princípios básicos para a criação de um bom projeto de uma escada. As escadas elas estão entre os elementos mais antigos das construções e com certeza você vai fazer muitos projetos de escada. Existem também muitos modelos de escada e elas podem ser feitas de diversos materiais, diferentes acabamentos e apresentar inúmeros formatos. E elas podem ser compostas por poucos degraus, apenas alguns degraus para desníveis, ou ligar diversos andares de um prédio, por exemplo. E é importante ainda ressaltar que atualmente, mais do que um mero elemento de ligação entre dois níveis diferentes de uma construção, as escadas podem ser elementos decorativos e às vezes até escultórios, ou seja, uma escada deixou de ser só um elemento de ligação para você subir ou descer, para as pessoas em geral subirem ou descer. Elas podem transformar um ambiente comum pela sua beleza, sofisticação, acabamento e detalhamento, ou podem detonar um ambiente que teria tudo para ser fantástico, mas devido a um mau projeto de escada, mau acabamento, enfim, elas podem surtir esses dois efeitos. E por isso que cada espaço pede uma solução específica, e para cada ambiente a gente tem que fazer um cálculo e um modelo diferente de escada de acordo com a realidade do local. Ou seja, cada caso é um caso. Porém, apesar dessa diversidade de modelos, estruturas, materiais, existem alguns parâmetros que nós devemos respeitar quando o projeto de uma escada estiver sendo executado. E também é importante conhecer os elementos que compõem uma escada, para que quando nós estivermos criando um projeto em 3D, nós possamos fazer corretamente. E a primeira coisa que é importante é conhecer a composição de uma escada. Em outras palavras, os nomes de cada parte delas. E as escadas são compostas pelos seguintes elementos: pelos degraus, que por sua vez são formados pelo piso, que é a superfície horizontal onde a gente pisa, e pelo espelho, que é a superfície vertical entre um piso e outro. Em escadas vazadas, são aquelas escadas que a gente vê de um lado a outro, não tem essa superfície. Só que a distância entre um piso e outro também é chamada de espelho. É o mesmo espelho. A diferença é que numa escada fechada nós vamos ter a superfície e numa escada aberta não vamos ter. O segundo elemento que compõe a escada é o patamar, que é essa superfície horizontal mais comprida que os degraus, e a sua função é interromper o ritmo dos degraus. Ou seja, quando há uma mudança de direção de lances de escadas, como nas escadas em L e U, como essa, os patamares estão presentes para fazer esse giro. Você tem um lance, quer levar o outro lance para outra direção, entre eles estão o patamar. Mas os patamares também podem vir em escadas retas. Em escadas muito longas, recomenda-se deixar uma certa quantidade de degraus, um patamar, mais uma certa quantidade de degraus, como forma de descanso. O terceiro elemento é o guarda-corpo, que é essas barras ou esse apoio vertical. Existem guarda-corpos de diversos modelos. Esse aqui é só um exemplo de um, mas é essa proteção que é exatamente para as pessoas não caírem da escada. E por último, temos o corrimão, que está presente junto com o guarda-corpo, normalmente. Em escadas onde tem paredes, se aqui fosse uma parede, ele poderia estar nas paredes, fixado às paredes, mas em escadas onde não há parede, eles estão acima do guarda-corpo. Depois de ver como são formadas as escadas, nós falamos basicamente, é importante também conhecer algumas regras básicas para a criação de uma boa escada. Eu não vou entrar nessa aula em fórmulas complexas, mas levando em conta que as simulações em 3D que fazemos devem ser representações fiéis dos elementos do mundo real, existem alguns quesitos básicos que nós devemos aplicar na criação das nossas escadas. Como, por exemplo, a altura do espelho. Uma altura confortável do espelho
é de cerca de 10% da altura das pessoas, que seria entre 15 e 18 centímetros em média. O comprimento do piso, que não deve ser menos que 25 centímetros, para os pés caber dentro do piso, para a gente não ficar apoiando fora. E o ideal é que seja entre 27 e 30 centímetros. Outro fator essencial e que também determina o sucesso da criação da escada, por assim dizer, é a largura que a escada vai ter. A largura de uma escada para passagem de uma pessoa deve ser no mínimo de 80 centímetros e, dependendo, esse valor ainda é muito pouco, é muito pequeno. Então, nesse caso, só adotar esse valor de 80 centímetros se não tiver jeito mesmo no espaço. Mas o ideal é que seja de 1,20 m, de 120 centímetros, o valor mínimo. E a gente tem que lembrar ainda que uma questão muito importante quando a gente fala de escada é a segurança. Então, escadas com pisos muito estreito, com degrau e altura variada, tipo um degrau de 18, um de 15, e com revestimento liso, ou algum tipo de revestimento escorregadio, pode provocar acidentes. Então, ao criar uma escada, além da beleza da escada, o que a gente deve levar em conta é a segurança. O uso do guarda-corpo, por exemplo, o corrimão que nós falamos no início, que apesar de poderem ser dispensados em alguns casos, eles auxiliam muito e ajudam bastante na segurança. Como eu disse no início da aula, eu não vou entrar em cálculos complexos, porque já começaria a fugir do objetivo do curso, que é criar as representações em 3D. Mas é importante saber esses conceitos básicos para nós entendermos o que nós estamos modelando no nosso projeto, na nossa cena, e não fazer uma coisa às cegas. Então, é importante a gente ter alguns princípios, conhecer alguns princípios básicos para fazer uma boa modelagem. Então, resumindo, se você nunca modelou uma escada antes, ou se você não conhece esses parâmetros, tem aqui algumas regras que a gente pode seguir e sempre levar em conta quando nós estamos criando uma escada. A altura ideal para um degrau é de 15 a 18 centímetros. A profundidade ideal do degrau é de 27 a 30 centímetros. A largura de uma escada para passagem de uma pessoa é no mínimo de 80 centímetros, se não tiver jeito mesmo. Mas o ideal é 1,20 m ou 120 centímetros. E outra coisa, o vão da escada deve sempre estar posicionado corretamente para que ninguém bata a cabeça no teto. Não sei se vocês já foram em algum lugar que você vai subir na escada e bate a cabeça. Eu já. Então, quando a altura do degrau até o teto começa a ficar menor que 2 metros, o vão já deve começar a abrir para quando a pessoa passar por ali não bater a cabeça, que a gente tem que levar em conta a variação de altura das pessoas e deixar no mínimo uma altura de 2 metros. E para finalizar, existe uma lei complementar de abril de 2000 para normas técnicas de edificação que determina algumas regras para a criação de escadas. Eu também vou deixar aqui, eu vou deixar com toda essa apostila para você consultar. As escadas ou as rampas devem ter largura mínima de 90 centímetros, diz aqui, e a passagem mínima nunca inferior a 2 metros. As escadas e rampas de uso comum ou coletivo e as escadas de incêndio devem ser dotadas de corrimão e obedecer às exigências contidas na NBR. Em caso de uso secundário ou eventual, será permitida a redução da largura mínima até 60 centímetros. 60 centímetros foi o que eu falei, do mínimo aceitável de 80 lá. A instalação de elevador em uma edificação não dispensa a construção de escada ou rampa. E nas escadas com mais de 19 degraus, será obrigatório intercalar um patamar, foi o que eu falei em relação às escadas retas que possuem patamares, que o patamar não é um objeto exclusivo de escada em L ou em U, e com a profundidade mínima
igual à largura da escada. Foi o que eu falei que o patamar deve ter uma largura maior que a da escada. Aqui, para ficar uma boa escada. Nas normas de segurança, é aceitável que tenha pelo menos a profundidade mínima igual da largura da escada. As escadas também deverão ter as seguintes larguras mínimas úteis, que é 90 centímetros em edifícios e residências unifamiliares, 1,20 m em edifícios residenciais com até 3 pavimentos, 1,5 m em edifícios de mais de 3 pavimentos, destinados a local de reunião, com capacidade de até 150 pessoas. E aqui mais algumas. As escadas deverão ter as seguintes alturas de espelho: 18 centímetros em escadas internas, 15 centímetros em escadas externas, que é a recomendação das normas de segurança. Então, isso aí é mais a fim de você entender um pouquinho das normas de segurança e regras, normas de arquitetura, de construção em geral, superficialmente para você ter uma noção, se você não conhece isso. E levando em conta, né, essas regras, você vai conseguir reproduzir escadas excelentes, com diferentes formatos, materiais, tamanhos. E é sobre isso que nós vamos ver agora, os tipos mais comuns de escadas que a gente pode encontrar.